Olá, então, meus caros, vamos agora para o primeiro capítulo, então, do livro, que vai ser aí a clareza do papel masculino no matrimônio. A nossa liderança inspirada por Cristo. Por que esse capítulo? Por que esse título, né? Justamente pela questão de que eu apresentei na introdução os estereótipos ou as formas que se apresentam a masculinidade, né, para a maioria de nós. E agora eu vou entrar no que no meu entendimento, e muitos pais, onde eu pude constatar no relacionamento e na conversa diária com pais das mais diversas realidades, né, e constatei que, de fato, a masculinidade, existe um ideal, existe um modelo, mas que dentro de cada realidade nós vamos ter aí a nossa entrega, né, da forma como cada um tem a sua vida ordenada no seu dia a dia, né. Então a primeira questão, para que somos chamados, né? Primeiro, enquanto seres humanos, qual é a nossa finalidade, né? O porquê estamos aqui? O Padre Léo XIII, no seu livro A Fé Explicada, que é esse livro aqui, ele vai nos trazer toda a dimensão, já no primeiro capítulo, mais resumida, obviamente, sobre o fim último do homem, né? Que é a felicidade, né? Mas o que é a felicidade? O que a sociedade nos apresenta como felicidade? Os sentimentos de alegria, os sentimentos, né, mais superficiais possíveis, que te dão uma sensação de que você está feliz, que você está alegre. Nós somos chamados à felicidade eterna, onde, como diz Santo Agostinho, né, tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, né, te procurei em lugares e não te encontrei, né. Então, da mesma forma, nós, enquanto homens, somos chamados a buscar a Deus. Mas por que nós somos chamados a buscar a Deus, né? Justamente porque, então, nossa alma, ela vai ser aí nutrida sempre com aquilo que não é material. Ou seja, você pode comprar um celular, você pode comprar um livro, você pode, em até determinado momento da sua leitura, ficar feliz, ficar alegre. Você pode até ficar alegre porque você comprou um celular novo, porque você ganhou alguma coisa. Mas isso vai passar. E a felicidade ao qual nós somos chamados, a nossa finalidade, ela não vai passar. Ela é eterna, ela existe desde sempre. E essa felicidade, ela está em Cristo. Eu estou trazendo isso aqui porque o nosso primeiro chamado é a santidade. Mas o que é esse chamado à santidade? Ele vai ser justamente nós um dia nos unirmos a Deus, né? E então poder participar da sua glória de forma plena, onde não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais dor, como diz São João em Apocalipse. E justamente é preciso estar muito claro a nossa finalidade, que é um dia nos unirmos a Deus. E Deus é a felicidade eterna. Então, esse chamado específico e universal a todos os seres humanos, independente de você crer ou não, né? Então, você crer ou não crer nessa verdade não vai fazer você escapar dela, né? Então, é preciso ter essa questão. E o Padre Léo XIII, nesse livro, então, ele vai explicar muito bem isso, né? Onde nós vivemos uma espera, né? E eu acho muito interessante que logo nesse primeiro capítulo aqui, eu já falo a respeito disso, né? Que no nosso caminho, nós temos então esse chamado universal à santidade. E nós temos também a nossa vocação para viver aqui na Terra, né? E passar os nossos dias aqui, não sobrevivendo, mas já experimentando, tendo um gostinho do que vai ser, né, essa vida que nos aguarda, né? Que é a nossa vocação ao matrimônio. Eu estou falando aqui, não vou falar em questão sacerdotal, que também é uma vocação, mas a vocação ao matrimônio especificamente. Por que eu vou falar disso, né? Justamente porque essa vocação, ela naturalmente vai ter uma outra consequência, que é o nosso chamado a ser pai, né? Todos nós, enquanto homens, seja você um homem casado ou um sacerdote, né? Mas falando aqui no contexto, né, do homem casado, o chamado à paternidade, ele não vai ser um chamado por si só, ele vai ser uma consequência. Uma consequência do quê? Da mesma forma que a vocação ao matrimônio, ela é uma vocação específica para nós trilharmos o caminho até a Jerusalém Celeste, por meio da vocação universal, que é o chamado à santidade, nós vamos ter também, dentro da vocação do matrimônio, então, o chamado a ser pai.
né, o dever de ser pai. E então nós temos esses 3 graus. Nós vamos ter o chamado universal à santidade, nós vamos ter o nosso chamado ao matrimônio ou ao sacerdócio ou à vida religiosa, e nós vamos ter então dentro do matrimônio o chamado a ser pai, a paternidade. Ora, Deus é pai e nos chama a ser coparticipantes, digamos assim, da sua criação, onde nós vamos ser pai dos nossos filhos, obviamente, mas esse é um gostinho de como que é coparticipar dessa criação. Por que coparticipar? Porque por meio de nós, né, se gera uma vida, que é uma graça dada por Deus. E a partir daí nós, assim como o Pai gera a humanidade, nós geramos os nossos filhos, com a permissão de Deus. E ao nos possibilitar ser pai, significa justamente esse resplandecer da imagem, né, do Deus Pai Criador. Mas antes de ser pai, vem o matrimônio, né, que vai ser essa aliança entre o homem e a mulher. Da mesma forma que Deus manifesta para o seu povo a aliança no Antigo Testamento, da mesma forma que o Cristo se entregou inteiramente e se doou totalmente pela sua igreja, se sacrificou por ela, que é justamente esse corpo místico, da mesma forma, nós, enquanto homens, vamos ser o Cristo para nossas esposas, dentro da nossa vocação, né? Isso parece que é muito genérico, muito simbólico, mas não é. Porque sabe aquele dia que você levanta de manhã da sua cama, mesmo sem vontade, você jogou aí futebol na noite anterior, ficou até mais tarde e chegou em casa cansado, né? Foi lá, tomou seu banho, né? Fez sua oração, dormiu, e no outro dia você está totalmente ruim, indisposto, com preguiça, sem vontade de fazer nada, e mesmo assim você levanta da sua cama e você vai para o seu trabalho e você se entrega da melhor forma, é um profissional com excelência, e ainda chega em casa, dá atenção para os filhos, dá atenção para a sua esposa e se entrega mesmo assim. E por mais que o seu corpo esteja cansado, você fica com uma sensação de dever cumprido, né? Uma sensação de que eu combati o bom combate hoje. E isso mostra que você se sacrificou, que você se entregou. Por quê? Porque aquilo lhe custou, né? O sacrifício custa. E esse amor do homem para com a sua esposa, é preciso ficar muito claro, não vai ser meramente o que fazer ou o que não fazer para ser um bom esposo. A questão é justamente uma busca verdadeira pela santidade. E por fazer valer essa nossa vocação, né, que exercida na essência dela, que é o quê? Que é procriar e que é prover para as nossas esposas, né? E ser unido a ela através do vínculo unitivo, né? Através do sexo, da relação sexual, através da entrega total na relação conjugal e também na nossa vida diária, nas nossas dificuldades. E dessa essência bem vivida e bem compreendida, é preciso ter essa clareza que, como homens, da mesma forma que você se entrega e como consequência desse relacionamento bem vivido, a gente fala da liderança do homem não como um mero papel de mandar ou simplesmente ditar o que vai ser feito. Não. O papel da liderança do homem no matrimônio vai ser conduzir a sua esposa, conduzir os seus filhos ao céu. E como que você vai fazer isso? Primeiro, é preciso ter a consciência de quem você é enquanto homem, enquanto pessoa. Então, não é uma função ser esposo ou ser pai, né? Vai muito além. É um olhar para dentro de si, é um olhar de desapego do eu, né? E para desapegar de quem você é, você precisa saber quem você é, né? Esse quem eu sou, né? Buscar compreender a tua integralidade, né? Para que assim, compreendendo então, né, nós entendamos a nossa identidade e assim descobrimos como agir de acordo com a nossa natureza e para o que fomos criados, como eu falava no início, né? Em geral, a gente busca sempre um itinerário, um guia que nos diga o que fazer ou não fazer. Por quê? Porque é comum a gente focar em questões periféricas, questões extrínsecas, como que longe da essência, né? Por que eu digo isso, né? O que eu quero dizer com isso? Nós somos uma geração materialista, né? Eu quero ter o melhor celular, eu quero ter o melhor carro, eu quero ter a melhor casa, e dentro disso você vai se enchendo de coisas e no final das contas você está vazio de tudo, que é o próprio Deus. E quando você diz
que você quer, eu quero me focar no que eu devo fazer ou não devo fazer. O fazer ou não fazer é uma consequência de um entendimento de você enquanto pessoa humana, de você enquanto católico, de você enquanto esposo, a finalidade do seu matrimônio e da sua paternidade. E, consequentemente, vai ser um matrimônio bem vivido ou uma paternidade bem exercida, né? Quando reduzimos a compreensão ao ato final, não se está buscando compreender a causa. A causa, muitas vezes, da falta de virtude de você, a minha falta de virtude enquanto homem, né? Ou uma vida desordenada, ou a causa de um mau exemplo, que reflete em sua família. Mas sim uma resposta pronta, sem uma reflexão acerca de sua vida e os gatilhos que o faz ter atitudes ou omissões na sua vida enquanto esposo. Aqui, meus caros, o que eu quero dizer é que quando a gente reduz a nossa compreensão ao fazer ou não fazer, a gente não está buscando as causas. Por exemplo, por que eu respondo instintivamente a minha esposa em uma conversa um pouco mais acalorada e eu acabo ferindo ela com alguma palavra, né? O porquê disso? É errado? É errado. Deve-se fazer? Não deve se fazer. Mas por que não deve se fazer? Por que isso acontece? Então é aí que tá. Porque quando você trata a causa, o efeito ele vai ser reduzido ou ele não vai existir. É da mesma forma que um médico, quando ele vai receitar um remédio, ele vai receitar, você tem uma doença específica, sei lá, você está gripado, né? Você vai ter um remédio para combater o vírus da gripe, mas você vai ter um remédio para tratar os efeitos dessa doença, os sintomas. Então, quando você, enquanto pai, se reduz a compreensão ao fazer e não fazer, enquanto esposo, ao fazer ou não fazer uma coisa com a sua esposa, você está, na verdade, tratando o sintoma. Então você, na outra semana, vai ter uma discussão, na outra semana você vai ter de novo, dali um mês, dali um ano, até chegar uma somatória em que nenhum dos dois mais aguenta. Por quê? Porque você vive se automedicando, tratando os sintomas e não a causa. Por exemplo, qual é a causa de uma discussão entre um homem e uma mulher? Geralmente, isso é fato, 90% dos casos é falta de comunicação ou a comunicação feita de forma equivocada. A causa das maiores das discussões, né? É uma situação muito prática. Sua esposa disse para você ir no mercado comprar carne. E então esse dilema, né, de o que fazer, o que não fazer, enquanto um esposo no seu papel de líder, de cabeça, portanto, uma discussão material. Uma discussão sintomática, né, e não causal. E o correto seria justamente, né, eu me assemelharei a Cristo integralmente para que as lacunas que estão vazias, né, aquilo que é mal em mim, não permaneça. Para que Cristo habite então em mim e assim eu consiga ser um outro Cristo na minha casa. E então é preciso fazer esse exercício de inteligência, meus caros, porque eu vi muitas vezes em retiros de movimentos que participei, não, que o homem ele é o cabeça, é o homem que decide, é o homem que manda. E na realidade a gente sabe que não é assim. A gente sabe que é necessário ter diálogo, é necessário sim que tenha uma conversa acerca de todas as decisões, mas o papel da liderança do homem inspirado por Cristo não é uma liderança tirânica, né? É uma liderança de entrega, ou seja, eu me entrego inteiramente e como resposta eu tenho uma entrega da minha esposa. Já pensou se Cristo tivesse pensado em não se... eu vou pensar aqui, eu acho que eu não vou me entregar porque eu não vou ser correspondido. É óbvio que Cristo sabe das fraquezas, sabe das nossas limitações, mas mesmo assim ele se entregou inteiramente, mesmo assim ele se sacrificou e deu sua vida por nós, nos ligou novamente com a nossa finalidade, que é o céu. Da mesma forma, você não casa para ter prazer, você não casa para ter a sensação de que você manda, que você é alguém que é o suprassumo. Não, você se casa para se doar inteiramente pela sua esposa nesses atos, para levar o outro para o céu. Quando você começa a fazer esse exercício de inteligência,
contando com a graça de Deus, com o sacramento do matrimônio, com uma vida de oração, uma vida de confissão frequente, uma vida de jejum, de penitência, de entrega inteira a Deus, claro que dentro da sua realidade, você começa a perceber, a conhecer a si mesmo. E conhecendo a si mesmo, você consegue se dominar a sua vontade, ordenar a sua vontade para o fim último que é Deus, que é o bem maior. E aqui entra também, nessa questão da liderança, o que vai ser justamente o entendimento de si mesmo e dessa entrega, então, total. É isso aí, meus caros. E a respeito também dessa entrega, desse conhecimento inteiro de si mesmo, ele significa que você compreendeu, de fato, a integralidade enquanto pessoa. Porque sim, você é uma pessoa e, portanto, dotada de inteligência, de vontade, onde a inteligência vai ser nutrida sempre com questões imateriais, né? E a vontade você vai ordená-la através de um esforço material. E você tendo essa compreensão dessa dimensão de que você ser um líder não significa você mandar com a sua voz, com o seu corpo, né, com a expressão da sua sexualidade, mas sim você servir, né, que é o que o próprio Cristo nos coloca, que é servir, porque acaba sendo uma recíproco. Ou seja, quanto mais você se entrega, mais o outro se entrega. E quanto mais os dois se entregam, mais os dois se unem e vivem o seu propósito do matrimônio, que é gerar filhos, povoar esse mundão aí e unir-se cada vez mais a Deus enquanto homem e enquanto mulher.